Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja você muito bem-vindo aqui no nosso canal. Nós estamos no Metrópolis Podcast, que hoje se dedica a falar sobre saúde. E não é qualquer ramo da saúde, nós estamos aqui para falar de saúde preventiva. Nós estamos falando aqui de saúde em momentos que a gente considera vida ou morte. A gente está falando também de saúde mental. Nós vamos bater um papo muito gostoso hoje com dois grandes profissionais que eu admiro bastante. Já tive a oportunidade de conversar com eles. Tem aqui do meu lado o Dr. Josué e o Dr. Ozeza. É Ozeza mesmo que se pronuncia? É diferente, né? Eu acredito que vocês que estão nos assistindo também não vão esquecer. Então seja bem-vindo. Se assente aí na sua cadeira preferida ou a caminho do trabalho, porque vão ser momentos inesquecíveis, isso eu garanto. A priori, a gente começa sempre com uma pergunta. Quem são os convidados? Eu gostaria de convidar, então, vocês a se apresentarem ao grande público. Vou começar, então, Dr. Josué. Quem é o Dr. Josué? Bom, Dr. Josué é médico, como profissão, né? Sou casado, tenho 4 filhos, tenho 2 netas já e sou formado há 31 anos na área médica. Atuei bastante na área de intensivismo, na área de UTI. Hoje me dedico só à emergência pré-hospitalar e emergência hospitalar. Então, meu foco maior hoje é a emergência. E atuo aqui na cidade de Paranavaí, na Santa Casa de Paranavaí. Coordeno o pronto-socorro da Santa Casa. Atuei muitos anos lá, 20 anos na parte das enfermarias, como clínico, né? Como clínico dos pacientes de medicina interna, os pacientes internados. Hoje eu fico só mesmo no pronto-socorro. Atuo no pré-hospitalar no serviço do SAMU. No serviço do SAMU, daí já atuei também em outros serviços, em Maringá, no que se refere a pré-hospitalar, no Paraná Urgências, que era um serviço do Estado. Então, nos últimos 10 anos, mais ou menos, meu foco é emergência. Atuo mais com emergência, dentro e fora do hospital. Trabalhei bastante aqui na região, conheci várias cidades, conheci a realidade dos hospitais pequenos, que a gente chama HPP, né, hospitais de pequeno porte, que têm suas características, suas limitações. Trabalhei em hospitais maiores, em outras cidades também, mas no momento eu estou só aqui em Paranavaí. Só fazendo tudo isso, né? Só isso. Nossa, eu fico assim, imaginando, né, doutor, quantas pessoas o senhor lida por dia nessa trajetória? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu fico imaginando quanto o senhor enumera as atividades. A gente vai falar muito da força de equipe, né, dos treinamentos, quantos profissionais estão ali envolvidos, né, numa profissão que é uma profissão tão encantadora. Eu costumo dizer assim, nossa, mas eu vou deixar isso daqui a pouco. A gente tem uma frase do senhor que eu não vou falar senhor, né? Posso falar doutor? Não, posso falar você? Nossa, fica muito vovô, né? Doutora Zéza, quem é o senhor? Ou quem é você? Opa, eu sou um camarada apaixonado pela psicologia desde os 16 anos de idade. Eu era apaixonado por observar o comportamento das pessoas e ficava lendo todo mundo. Mas Deus foi bom para mim, que aos 19, 20 anos eu fui para a faculdade teológica, pastoreando, fiz psicologia na faculdade e depois de um tempo eu me dediquei a me formar em psicologia, concluí o curso de psicologia, fiz uma pós-graduação na área de psicanálise e tive o privilégio de cursar transtorno mental grave na USP em São Paulo, estagiei no Instituto de Psiquiatria da USP. Nós acompanhamos ali diversos casos de transtornos mentais. Eu procurei muito, dentro desse curso, aproveitar a área de diagnóstico e, especificamente, a medicação psiquiátrica, porque eu ficava muito intrigado quando eu tinha que atender um paciente que ele estava, de uma certa forma, extremamente dopado pelo medicamento. Isso não ajudava muito no tratamento. Ele não te dava resposta? Não, eu não conseguia ter resposta. Então eu falei, eu quero entender essa medicação. E lá no Instituto de Psiquiatria, no curso de transtorno mental, eu busquei bastante entender essa questão,
para tentar ajudar os meus pacientes. Na contramão da medicina, que é a favor da medicação psiquiátrica, como terapeuta, eu acho que os efeitos colaterais são bastante complicadores para o paciente. Então, nós trabalhamos com uma opção alternativa, né? Que a medicina no Brasil ela proporciona diversas medicações alternativas, o tratamento terapêutico em si. Então, essa é uma coisa que me apaixona, que eu gosto. Sou casado, tenho 4 filhos, nenhum deles quer. Me dá a primazia de ser avô, né? Não quer. Ele tem problema, ele tem uma filha que é psicóloga, né? Tem. Aí, tá vendo? Não quis. A esposa também. A esposa também, então você tá vendo. Ele é médico, nós fomos em outra direção. Mas os meus filhos não, meus filhos são. Dois são advogados e as minhas filhas, uma está indo para fisioterapia e a outra quer ser médica. Eu não sei onde eu errei. Onde eu acertei, né, Josué? Mas eu brinco com ela porque eu falo. Eu brinco com ela porque eu falo para ela assim: ó, minha filha, pensa outra coisa, quanto tempo você vai levar para ser uma médica, né? Porque demora, a preparação do médico é um negócio bem longo, né? E cada vez está mais específico, né? Sim, o volume de conhecimento está muito alto, muito elevado. Então as pessoas têm que ter uma formação, vamos dizer assim, meio básica, porque a quantidade de conhecimento hoje está tal, né, que você não consegue abranger tudo sem ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de anos de vivência, né? Então você tem que se especializar para caber na sua cabeça todo aquele conteúdo, né? Porque você não pode hoje fazer como antigamente, na década de 80 para trás, antes da Constituição de 88, onde o generalista ele é um médico que fazia tudo, né? Então eu, quando trabalhava no interior, eu fazia o parto, eu fazia a cesárea, eu pegava o neném, eu anestesiava. Então eu era um generalista, não generalista como a gente fala hoje, um clínico geral que atende só circunstâncias de clínica médica. Mas a gente fazia obstetrícia, a gente fazia pediatria, a gente fazia psiquiatria, a gente fazia a parte anestésica, a parte cirúrgica. Então o generalista que a gente fala do passado é aquele médico que botava a mão em tudo, ele tocava uma cidade sozinho. Era esse que era conhecido o médico da família? Ele vem daí. Vem daí o médico da família, né? Na verdade, o médico da família é um pouco mais amplo e um pouco mais focado, porque o médico da família ele não vai abordar situações tão específicas de uma especialidade. Ele vai fazer até um pré-natal, certo, mas ele não vai lá fazer o parto, né? Entendi. E a gente, quando ficava no interior, a gente fazia tudo, né? Desde o acompanhamento da gestante, nascia o bebê, a gente fazia o parto, se fosse uma cesárea a gente fazia também. Fazia o acompanhamento desse bebê conforme vai crescendo e as patologias todas ali. A gente tentava resolver o máximo na cidade pequena e hoje a gente tem visto assim que a resolutividade caiu muito, porque tudo vem com esse grande número de conhecimento e você não consegue em 6 anos de faculdade reter todo esse número, esse volume de conhecimento. Isso faz com que você tenha suas limitações. Então quando você vai para o interior, você já não tem mais essa postura daquele médico que foi lá para... Né? Então hoje, o médico antigo ele ia lá para fazer tudo e para não encaminhar paciente nenhum. Certo. Hoje a gente vê o contrário, o médico ele vai lá para fazer o básico e tentar saber encaminhar os pacientes, que hoje até faz parte desse protocolo, né? Eu vou tentar usar as palavras que eu acredito que a audiência usaria. O senhor vai me corrigindo assim, até para a gente ganhar esse know-how de palavras. Ele iria fazer basicamente uma triagem para encaminhar de acordo com um pré-diagnóstico, não é isso? Ele vai fazer um atendimento básico naquelas patologias onde a resolutividade, tanto da instituição lá, que seja hospital ou unidade básica, tenha, ou do próprio profissional. Então vamos dizer assim, uma gestante de alta complexidade que está com uma gestante de alto risco, a gente chama, ela não vai ficar lá, porque ela vai precisar de algumas coisas que o hospital lá não vai ter. Entendi. Ou que o profissional lá não vai ter, algumas habilidades, né? Então ele vai vai atuar, mas de uma maneira mais básica. Em necessitando, ele vai encaminhar esse paciente. E hoje a gente vê os trânsitos de ambulâncias, né, com bastante, né? O dia inteiro você está vendo a ambulância circulando nas estradas, trazendo, levando paciente.
Isso é em decorrência dessa diminuição de resolutividade no local, né? Isso não é uma coisa desconhecida do Estado nem do governo federal, é uma coisa que está se promovendo, inclusive, incentivando que alguns hospitais de um porte um pouco maior recebam mais qualificação para atender. Então, vamos dizer, nós temos uma cidade A com 5 mil habitantes, e uma cidade B com 20 mil habitantes, e uma cidade C com 100 mil habitantes. A cidade A, ela vai resolver alguma coisa, se ela precisar, ela vai mandar para a cidade B. Esse é um projeto do Estado já de longa data, do Estado do Paraná. E o que não se resolver na cidade B, que tem 20 mil habitantes, vai se mandar para a cidade C, que tem 100 mil habitantes. Então, não vou nomear o nome de cidade, porque não vem ao caso, né? Mas é um projeto do Estado, no qual participei desses treinamentos que foram feitos, né, pela Secretaria Estadual, incentivando financeiramente, né, reformando os hospitais da cidade B e da cidade C, e investindo em treinamento e habilitação desses profissionais, né? Então, existe um roteiro que está sendo seguido já há mais de 10 anos aí, pelo governo do Estado, que outros estados também têm os seus modelos, né? Mas existe esse roteiro. E aí você vai ver, então, que uma pessoa que mora na cidade A com 5 mil habitantes vai falar assim, pô, mas aqui não resolve. Mas ela não foi feita para resolver tudo mesmo. O projeto do Estado é para não resolver mesmo, é para resolver na cidade B. E se da cidade B não resolver, vai para a cidade C. E se na cidade C, de 100 mil habitantes, não resolver, vai para alta complexidade, que a gente diria aí uma neurocirurgia, uma hemodinâmica, fazer uma cirurgia cardíaca, você vai para uma alta complexidade. Para você ter uma ideia, por exemplo, para você ter um serviço de hemodinâmica, que é fazer cateterismo, cirurgia cardíaca, passar angioplastia, tudo, no mínimo precisaria de 500 mil habitantes. Para montar esse serviço precisaria de 500 mil habitantes. Então, se você pegar a nossa região aqui de Paranavaí, Noroeste, nós não temos 500 mil habitantes. Nós temos 300 mil habitantes aqui. Então a gente precisaria juntar mais algumas cidades para montar. E nós estamos montando o serviço. Então nós precisamos, né, juntar mais cidades para dar essa população. Porque menos que isso, a consultoria fala que é inviável o serviço. Então não adianta querer que a cidade A de 5 mil habitantes tenha uma cirurgia cardíaca. Nunca vai ter. Não é subjetivo. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum, né? São questões tão complexas, né? A gente fica assim a imaginar num bate-papo como esse. Muitas vezes a gente quer ter uma resposta pronta para uma demanda, né? Então, mas por que aqui não tem? Eu não fazia ideia de tudo isso que o doutor está mencionando, né? Que fica então para que a gente possa buscar mais desse entendimento antes até mesmo de emitir algum juízo. Porque o ideal qual é? Penso eu, nós queremos tudo que esteja à nossa mão utilizar, né? Esse seria um ideal, né? Que uma cidade tivesse todo tipo de atendimento e a gente não leva em consideração essa contingência. Né? Eu gostaria de começar uma primeira pergunta direcionada para o Dr. Zesa, que me deixa completamente assim, sem início nem fim. Eu não consigo entender. Qual é a diferença de psicologia e essa parte de tratamento mediante psiquiatria? Quando começa a botar muito ia, aí eu ia e não ia e não consigo entender. Há uma diferença? Que diferença é essa? Essa pergunta é interessante porque a gente ouve ela quase que constantemente. Você tem a psiquiatria, você tem a psicologia, você tem a psicanálise, né, que são as mais... A psicanálise é do Freud, não é isso? Teoria freudiana. A psicanálise é uma teoria que isso eu lembro. Durante muito tempo, praticamente todos os psiquiatras eram psicanalistas, né? Inclusive nos Estados Unidos ainda tem. Aqui no Paraná eu conheço alguns psiquiatras que eles são psicanalistas, né? A psicologia, a psiquiatria e a neurociência, que também atua nessa área,
Especificamente a psiquiatria e a neurociência, elas estão mais focadas na parte biológica do ser humano, né? Na parte, atua no cérebro, como a medicação que é prescrita vai atuar no cérebro. E a psicologia, a psicanálise, ela vai trabalhar mais no abstrato, né? Mais naquilo que está no inconsciente do O indivíduo. intangível, podemos dizer assim? A psiquiatria, a psicologia hoje, ela atua mais na área do cognitivo comportamental. Já o psicanalista, ele adota a teoria freudiana, que entende que o problema da pessoa, do ser humano em si, eu vou usar uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei espetacular. O ser humano é um adulto brigando com a infância. Eu achei isso fantástico, porque como a gente atua nessa área, eu opto pela psicanálise e fiz uma especialização na área de psicanálise após a formação em psicologia, porque eu acho a teoria do Freud mais aplicável. Já o cognitivo comportamental, ele atua muito nos... O que está causando, vamos dizer assim, um transtorno mental no indivíduo? Mais o momento que ele está vivendo agora. Tem até algumas perguntas que a gente ouve constantemente, é isso. E eu sou pastor e eu nunca vou deixar de entender o ser humano à luz da Bíblia. A Bíblia diz que o ser humano ele é formado de uma tricotomia, ou seja, são 3 tomos, espírito, alma e corpo. Então, quando uma pessoa está doente do biológico, do corpo, ela vai procurar o Josué, porque ele já deu uma aula de medicina. Vamos sair daqui expert, né? Vai procurar o médico que vai tratar do corpo. Se uma pessoa tem um problema espiritual, ela vai procurar uma igreja, vai procurar um padre, vai procurar o pastor. Se ela tem um problema que é uma doença na alma, na psique, aí tem essas opções. A neurociência, a psiquiatria e a psicologia, ela entende o cérebro humano como um compartimento só. Ou seja, o cérebro e a psique, a alma, é um compartimento só. O Freud trouxe uma ideia totalmente diferente. Ele entende que a nossa psique, ela é um compartimento à parte do cérebro. Nisso ele diverge da psiquiatria, da psicologia e da neurociência. Então, ele traz um entendimento que ele vem de frente com o princípio da Bíblia, que é a alma, o corpo e o espírito. Então, nisso, a nossa psique, ela absorve todas as informações da nossa vida a partir do momento do nascimento, tá? Existem muitas linhas de pensadores que dizem que você pode trazer um trauma intrauterino, né? Nós não entendemos dessa forma, porque a formação do ser humano, nós temos o quê? Nós temos 5 sentidos. Nós temos o tato, o olfato, a audição, a visão e o paladar. Aí o Dr. Josué pode nos ajudar mais nisso, mas até o nascimento do ser humano, esses 5 sentidos, eles estão totalmente inativos. Por quê? Porque dentro do ventre materno, a criança ali está vivendo as emoções de quem? Da mãe. Ela está recebendo tudo que a mãe recebe. Quando a pessoa nasce, ela é uma folha totalmente em branco. Então, quando ela sai do ventre materno, esses sentidos são ativados, então a sua mente começa a processar e absorver as informações, seja pela audição, seja pelo toque, seja pelo paladar, seja pelo tato, e isso, o cérebro dela vai processando tudo isso. Então você imagina uma criança, desde bebê, dentro de uma família tóxica. O que é isso? Um casal desajustado. Vamos imaginar que o cara bebe, briga muito, e as pessoas acham que aquela criança não está ouvindo e não está absorvendo tudo aquilo que ela está vivenciando ali. Porque ela não tem entendimento. Mas só que o cérebro dela, para você ter uma ideia, de 0 a 6 anos de idade, a mente de uma criança, ela cresce 12 vezes o tamanho dela quando ela nasce. E ali ela processa informações numa velocidade, com o passar do tempo isso vai diminuindo, mas estudos comprovam que de 0 a 6, pelo menos 75% do nosso caráter já está formado pela vivência familiar. E que vai definir muito quem nós somos hoje sem a gente saber por quê. A vivência
que está definindo ali quem você vai ser. Até os 7 anos de idade, 100% desse caráter está formado. Pelas informações que ela recebeu, de que forma? Inconscientemente. Foi formando quem ela ia ser. Ou seja, tudo que você viveu desde o dia que você nasceu, tudo que o Josué viveu, o meio familiar que ele viveu, influencia quem nós somos hoje. As nossas ideias, os nossos conceitos. Sem a gente perceber por que nós temos determinadas compulsões e comportamentos que nós lutamos contra eles sem entender de onde veio. Por que estamos lidando com isso? Então, na teoria freudiana, quem você é hoje é resultado de quem? Do meio, da vivência, do crescimento, da formação, lá da infância. E daí você encontra muitos adultos brigando com a sua infância sem entender por quê. Por exemplo, repetição de comportamento familiar. É uma coisa extremamente absurda. Mas todos nós repetimos comportamentos da nossa família. Hábitos, né? Hábitos, assim, você vai chamar hábitos, chamar de comportamento, por quê? Porque ele é inconsciente. Você age dessa forma sem ter uma percepção por que você está agindo dessa forma. Muitas vezes você vai perceber, não sei se você já ouviu essa frase, alguém dizer assim, geralmente eu dou palestra para casais e eu acho muito engraçado. Muitas mulheres dizem assim, você está parecendo e agindo igual ao seu pai, falando com o marido. E muitos maridos dizem assim, você está parecendo com a sua mãe, você está fazendo a mesma coisa que a sua mãe faz. Eles estão repetindo o quê? Comportamentos da vivência familiar. Aí eu costumo dizer para os rapazes, né, da igreja, quando você for namorar com uma moça para casar, namora com a mãe dela. Ou seja, procura conviver com ela, conversar para saber, porque você vai descobrir. Lá na frente, você vai ver a mãe dela agindo ali, ela fazendo exatamente o que a mãe faz. Eu tenho uma brincadeira legal que eu faço com meus pacientes, que é a história não sei se vocês já ouviram, do camarada que casou com uma moça, e a mãe dele fazia um pernil de porco que ele gostava muito. Então daí o que ele fez? Ele comprou um pernil de porco e trouxe, e quando a esposa viu, falou, não, você tem que mandar cortar ele em pedaços pequenos. E aí ele não entendeu nada, levou no açougue, mandou cortar, e ela pegou e botou num tabuleiro e assou. Aí ele ficou intrigado e perguntou para a mãe, por que você está assando esse pernil cortado desse jeito, né? Falando com a esposa, se o tabuleiro dava para assar ele inteiro? Ela respondeu, porque minha mãe fazia assim. Ele ficou intrigado. Chegou para a sogra e disse, eu comprei um pernil assim para minha esposa fazer. Ela pegou, cortou o pernil em pedacinhos, já que a gente tinha um tabuleiro grande, porque não fez inteiro. E ela disse, porque a senhora faz assim. E por que a senhora faz o pernil desse jeito? Aí ela respondeu, porque minha mãe fazia assim. Ele ficou intrigado, foi perguntar para a avó por que ela cortava o pernil daquele jeito. Alguém tinha que dar a resposta. E sabe qual foi a resposta? Porque quando eu casei com o velho, a panela era pequenininha, não tinha como colocar o pernil inteiro, então eu tinha que cortar. Agora, olha só, a avó tinha uma razão para isso, mas a filha e a neta não. Mas se condicionaram aqui. Você entende? Então, o ser humano em praticamente tudo, ele repete essas coisas na vivência familiar que não faz o mínimo sentido. Você entende? Então, a psicologia, a psicologia e a psicanálise, elas diferenciam, porque são teorias diferentes, né? A teoria da psicologia hoje é a cognitivo-comportamental, e algumas faculdades já estão mais voltando para a teoria de Freud, que por muitos anos foi a referência na área da psicologia. Era a teoria que prevalecia. Hoje é o cognitivo-comportamental. A psiquiatria e a neurociência já estão mais voltadas para o biológico do ser humano. E a gente tem visto muito, né, na própria internet, falando muito de neurociência. Né? E eu estava observando um comentarista que falou isso, que ele já acreditava que no futuro, e o futuro é agora, todas elas convergiam. Falar em convergência, Josué, vou chamar de Josué, tomar coragem. Né? Em uma palestra que eu lhe acompanhei recentemente, eu via o entusiasmo com que profissionais, né, do local onde você estava ministrando a palestra olhavam para você. Eu falei assim, nossa, quem é ele, né? Porque eu não conhecia, eu não sou aqui da cidade, estou aqui há 20 anos, mas
eu não transitava muito por esse lado da medicina, dos cuidados. E todo mundo olhava, né? E as pessoas batiam foto, falavam, quem é ele que vai vir aqui e tal. E eu comecei a observar a simplicidade com que você trabalhava os casos. E onde que eu quero chegar? Partindo desse pressuposto que as pessoas têm hábitos, e a sua simplicidade em dizer, olha, eu fiz um procedimento e ali vai ter que chocar e a gente vai falar sobre isso. Parecia assim, uma coisa muito simples para você, né? E as pessoas assim, olhavam, algumas não tinham coragem de fazer aqueles procedimentos que você mostrava. Vem cá, vem aqui na frente, faz o procedimento, assim. O que eu quero chegar é isso, eu quero formular essa pergunta. Em que medida o Josué começou a fazer tudo o que faz de uma maneira talvez não pensada, porque estudou para isso, foi treinado para isso, e que dá essa sensação de que, puxa, para ele é tão simples. Ele está falando de uma coisa que eu ficaria ali no canto, esperando alguém agir, e quando o Josué fala assim, não, você pode fazer os primeiros socorros, desde que bem orientado. Está entendendo a pergunta? Assim, em que medida você transforma os seus estudos numa coisa simples de fazer, para quem olha para fora, e se isso tem a ver, em alguma medida, aí depois você pode complementar, com esses hábitos aprendidos. Porque ninguém chega aonde você chegou hoje com tanta sensação de aquilo é fácil de fazer, né? Naturalidade. Parece que eu estou falando assim porque é o que parece, né? Nada mais te assusta, nada mais, né? Você vê um caso e fala, nossa, e agora? Você já tem ali procedimentos, padrões. Então, quando que é que isso acontece? É com a prática ou já é algo que nasceu contigo? Como que é? Não. Isso daí, ele tem a ver com a imersão dentro do serviço. Tá. A imersão a que eu me refiro é uma imersão assim de trabalhar muitos dias e muitas noites por semana, a ponto de chegar a ficar 96, 100 horas dentro do hospital, sem sair, dia e noite, dá uma dormidinha lá, come lá dentro, come lanchinho, vai ficando, e por muitos anos, né? Então, quando nós temos hoje chamado cursos de imersão. É aquele curso que você entra no sábado de manhã, só sai domingo à noite e você fica envolvido ali. E isso já tem se mostrado como algo muito positivo para agregar informação. E quando você faz da sua profissão uma imersão, né, não estou dizendo trabalhar aquele horário comercial, né, mas você está trabalhando dia e noite, e às vezes quando você está em casa está atendendo telefone, resolvendo coisas por telefone, né, você acaba agindo com muita naturalidade, aquilo passa a fazer constituição de você. Né. Então, quando você, na área dele, se ele entra para valer nessa área e você começa a se envolver de tal ponto, você fala com uma naturalidade porque você vive aquilo. Né? Não é uma questão mais, vamos fazer uma reanimação, vou entubar o paciente, vou fazer uma massagem cardíaca e vou dar um choque nele. Isso faz parte já. Pra gente é um choque isso. Por muitos anos, né? E eu tenho muita... Isso é um piloto automático? Ou seja, quando você vê, já age naturalmente, vai no piloto funciona automático. Mais ou menos assim, em princípio, né? A medicina hoje ela é baseada em evidências, é um termo que para muitas pessoas faz sentido, para outras pessoas não faz sentido. Mas o que é medicina baseada em evidências? Significa que teve um trabalho sério em cima daquela ação, com muitos muitos casos, e chegou à conclusão que se der o choque daquele jeito ou daquele outro, com aquele aparelho, com aquele outro, a coisa vai funcionar melhor ou pior. Então, essas evidências que a gente vai estudando, então, digo para você, eu gosto de ler. Então, eu estou lendo, estou estudando, atualizando, e paralelamente estou vivenciando isso daí. Colocando na prática. Acaba por, então, fazer com que você haja natural. Porque é como se você estivesse tomando um café, faz parte do seu natural. Eu vou dizer para você, aconteceu um episódio onde um cidadão levou o seu pai, ou a sua mãe, acho que foi seu pai,
e ele fez uma parada cardíaca no atendimento. Nós começamos a reanimar, e pela frestinha da sala de emergência ele viu eu em cima do paciente, né, forçando o tórax do paciente para fazer ele reanimar. Ele não sabia o que era aquilo. E, infelizmente, aquele cidadão acabou falecendo mesmo, não houve a reanimação, ele acabou falecendo. E esse menino ficou por muitos anos com ódio de mim, porque ele falou na cabeça dele que eu estava machucando o pai dele. Sendo que a minha intenção era fazer a reanimação, né? E depois esse cidadão foi consultar com outro profissional médico e contou, não sei por que cargas d'água, contou, eu não gosto daquele médico porque ele fez. E aí o médico explicou para ele, mas você sabe o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo isso. Então. Pois acredite que esse cidadão, então um dia foi me procurar e falou, eu tinha muito ódio de você, hoje eu sei o que aconteceu, e eu estou trazendo a minha mãe agora para consultar com você, eu quero que você atenda ela. Então foi uma situação muito dramática, e eu me assustei com a seguinte colocação. Ele abaixou assim, você sabia que eu tenho ódio? Tinha ódio de você? Aí eu me espantei, eu falei, eu nem conheço esse cidadão. Não lembrava, né? Claro. Muita gente que a gente vai atender, você não consegue lembrar todos, né? E aí fiquei impressionado, como que alguém pode ter raiva de mim? Eu nem estou sabendo disso, né? Então, por causa dessa não naturalidade que era para ele e era natural. Na análise se chama memória falsa. Ele criou uma memória de uma situação que ele desconhecia, e aquilo para ele passa a ser uma verdade absoluta. Ele está matando meu pai. Aí na análise isso é uma memória falsa, por isso que ele te odiava. E qual aquela mal, imagem é falsa para ele. E qual mal isso não deve ter feito para ele? Muitas pessoas vivem isso. Por muito tempo, né? Então, hoje a gente vê assim, eu gosto de citar a Bíblia, sabe? A Bíblia diz, nós somos dois. Numa frase lá da Bíblia diz que por falta de conhecimento perece o meu povo, né? Então, a falta de conhecimento das pessoas, ela prejudica muito aquela própria pessoa. A falta de conhecimento dela vai trazer um dano para ela, de certa forma. É um dos motivos que eu gosto de instruir. Eu gosto de treinar as pessoas, eu gosto de ensinar aquilo que eu sei. Tenho meus limites, até onde eu posso. E por muito tempo eu comecei a dar palestras sobre reanimação, sobre como fazer a massagem e tal. E foi passando o tempo, eu comecei a achar que isso não era eficaz. E fui desanimando, até falei para minha esposa, vou parar com você, não vou dar mais palestra para ninguém, vou trabalhar que eu ganho mais. E depois, por algumas necessidades, né, uma escola precisou, uma creche precisou de um treinamento para as pessoas, dentro da faculdade, dentro do hospital. E acabei dando uma aula aqui, uma aula lá, e eles vieram com resultados, né? Então dei um treinamento de como desobstruir via aérea de criança. E uma pessoa estava no sítio com a criança, e aí a criança engasgou, não sabia o que fazer, ela pegou e falou, eu aprendi isso aí lá na aulinha, e fez a tapotagem, resolveu. Aí eu comecei a me reanimar para voltar a dar uns treinamentos, porque a gente acha que as pessoas vão sair vivendo isso, e a gente que está dentro do hospital, a gente tem isso como rotina, mas quem está fora vai viver uma vez, às vezes na vida, uma experiência dessa, de salvar alguma pessoa, de tirar uma pessoa. E às vezes só tem ela lá. Às vezes, por isso que eles usam o termo assim, se você salvou a vida de uma pessoa, você é um herói. Mas se você salvou muitas, você é um médico. Porque tem o dia a dia, você tem a obrigação de fazer isso, né? Acaba sendo a síntese, né? Faz parte. E a gente vê a eficácia, né, dessas condutas baseadas em evidências, que foi feito vários trabalhos, porque trabalhar com emergência não é uma coisa que você pode programar. Vamos programar, agora vai ter uma emergência aqui, vai ter uma parada. Como é que você sabe que vai ter uma parada cardíaca? Você não sabe. Vai acontecer de noite, de manhã, de tarde. É isso que o doutor quis dizer naquela postagem. Eu até anotei aqui porque eu achei fantástico. O descanso é o preparo para a ação. Aquela que você estava lá com um livro... Na verdade, assim, você tem que entender que todo o volume de conhecimento que você tem para fazer uma ação, ele veio de algum momento. Que
Você parou e está estudando, né? E você está se preparando para aquilo, você está conhecendo, está estudando a técnica que você vai aplicar, está percebendo que uma literatura fala que a melhor técnica é essa, outra literatura. Então, esse momento que aparentemente você não está trabalhando, na verdade você está se preparando para aquela ação. Isso no que tange a emergência, né? Uhum. Quando as coisas são eletivas, você treina dentro das possibilidades. Quando eu falo eletivo, assim, nós vamos operar uma vesícula. Tá. Amanhã nós vamos operar 3 vesículas. É eletivo. Aí o acadêmico vai lá, o residente vai lá e vai aprender. Você tem tudo programado, para né? Tal hora vai ser uma. Agora, amanhã nós vamos ter 3 paradas cardíacas. Não dá. Não tem, né? Não tem como. A gente fica lá esperando a coisa acontecer, né? Então você não sabe a hora que vai surgir. É na hora que às vezes você senta para pegar a primeira garfada que você vai almoçar, é a hora que acontece a parada. E aí eu queria fazer esse paralelo. Veja só. Uma vez o Josué falou comigo assim, eu estou aqui num plantão, será que não vai acontecer nada? Não foi? Você fica torcendo para que aconteça alguma coisa. Não parece um paradoxo para nós que não trabalhamos com isso, nós que não vivenciamos isso? É como se a gente falasse, tomara que não aconteça um atropelamento, não aconteça nada, né, e que seja um plantão normal. Mas normal para ele não é isso. Eu vou deixar ele responder, fica meio estranho, ele está esperando que aconteça alguma coisa. Isso acontece? De ficar esperando? Você espera que não aconteça? Não, eu espero que aconteça. Que aconteça, de fato. Com o meu plantão. Que aconteça isso. No meu plantão. Então eu espero que a parada cardíaca aconteça quando eu estiver lá. Porque eu vou dar tudo se você não tiver, pode ser. Para eu poder reanimar. Nesse sentido, sim. Porque eu tenho, às vezes, visto alguns profissionais que eles chegam aí, tomara que não dê nada, tomara que a gente possa ficar calmo. De boa. E eu tenho medo desse profissional. Porque ele já tem medo do serviço dele. Então eu tenho medo. Eu vou lá para trabalhar. Eu vou lá para tirar o cara lá de dentro da ferragem. O cara ficou preso lá, eu vou lá para ficar lá junto com ele. E muitas vezes, antes mesmo do Corpo de Bombeiros, né, tem vídeos assim fantásticos dele arrumando um pé de cabra, alguma coisa para tirar. Não é o protocolo, né? A gente trabalha junto, né? Inclusive, recentemente, há 20 dias atrás, nós fizemos instrução junto, participei da instrução com os bombeiros, aprendo com eles, porque tem a parte deles. Então, o equipamento deles. Tem um carro capotado lá. Eles têm que fazer toda a estabilização, perceber todos os riscos, ver se tem um risco de incêndio, se tem óleo vazando, se tem risco de se cortar. E eles preparam tudo para o médico entrar dentro do carro. Aí, a hora que eu entro e estou com a vítima, aí eu entro no comando. Mas até então o comando é deles. Só que às vezes pode acontecer, como aconteceu semana retrasada, se não me engano, eles estavam numa ocorrência a 50 quilômetros daqui, um acidente de carro, e teve um outro acidente de carro aqui. E aí eles não chegaram primeiro, porque até ele se deslocar de lá e chegar aqui, a ambulância do SAMU chegou primeiro. E aí ela teve que fazer esse trabalho de botar os cones, preparar a área de segurança, né? Porque a gente tem que... É segurança para a equipe, em primeiro lugar. Primeira, a segurança da equipe, da cena, né? Os riscos que pode ter de outro acidente acontecer ali, um carro que venha, né? Quantas vezes na estrada aí a gente é quase atropelado, né? Pois os caras não param, né? Se você não fechar a estrada... Outros param indevidamente para olhar o que está acontecendo. Outros param por curiosidade e outros continuam na mesma velocidade. E a gente passa apertado ali, se você não fizer esse bom isolamento. Então, isso, a segurança da cena, tanto o SAMU como o SIAT, né? O SIAT é o Serviço do Bombeiro, eles fazem. Só que eles têm alguns equipamentos que nós não temos e nós temos alguns equipamentos que eles não têm. Então a gente trabalha em conjunto. Então um cidadão tentou pular da ponte, estava lá pendurado que queria se matar. Nós não temos material de rapel de segurança, se amarrar tudo, e eles têm. Então nós vamos junto, eles se paramentam, eles amarram o bombeiro, no caso o socorrista, né, para ele ir. Agora, imagina eu sem esse equipamento, vou segurar o cara, cai os dois lá para baixo. Então existe essa questão de equipamentos que cada um tem. Por outro lado, a gente tem o equipamento médico que eles não têm. Então, se precisar, nós precisamos fazer uma abordagem num cidadão que queria explodir a casa. Ameaçou, falou que ia explodir a casa,
foi 2 carros de bombeiro, foram 5 viaturas da polícia com armamento pesado, uns 15 policiais. E foi eu, né, com uma seringuinha assim, no final da fila, né, só eu atuei. Né. Entraram lá, porque o bombeiro foi porque o risco de incêndio é muito grande, uma casa explosivo, alguma coisa. E o cidadão descompensado e tal. E a hora que a polícia entrou, todo com armamento pesado, o cidadão acuou, aí eu pude abordar ele, posso fazer um remedinho para você se acalmar e tal. Então a gente trabalha em conjunto, não só com a polícia militar, mas também com os bombeiros, né, o SEAT, que significa, em outras palavras, cada um na sua posição, cada um na sua ação, né, dentro de alguns momentos, a polícia é fundamental. A gente nem pode, nem é permitido a gente chegar na cena se a polícia não estiver numa situação de conflito e tal. Se a gente for, a gente está correndo risco. Exato. Numa situação de guerra, por exemplo, o médico é proibido dele ir à frente. Por quê? Porque ele é o socorro dos outros. Exato. Então, se ele for, né, neutralizado, ou se ele sofrer um tiro, como é que ele vai ajudar os outros companheiros? É isso que a gente vê naqueles filmes de época, né? Que os soldados, todos eles com uma determinada vestimenta, e geralmente tem uma cruz vermelha indicando que aquele oficial ele é médico. Então, é como se fosse uma regra não abater aquele, ou ele ter algum tipo de cuidado, porque ele que tem que cuidar dos outros, é isso, né? Exatamente. A gente, não sei se eu posso falar isso, mas a gente divide em áreas, né? A gente chama de área vermelha, a área de conflito mais grave, né? Tem a área amarela, né, que é uma área um pouco mais segura, e tem a área verde, que é a área que a gente pode atuar tranquilamente. Então, hoje, né, uma coisa um pouco atual, então, a lei agora de julho de 2022, uma portaria do Ministério da Saúde, da Justiça, está preconizando que na área vermelha o próprio militar trate o militar. Então é uma coisa nova. Demanda de muito treinamento para isso. Então você foi treinado como um operador, né, da polícia. Você é um operador da polícia. Você não sabe fazer determinados procedimentos médicos. E você não tem autorização, até legal, para fazer isso daí. Né? Só o médico pode fazer, por exemplo, uma descompressão, uma agulha no tórax para descomprimir um pneumotórax. Mas, por essa lei, agora, se não me engano, é a portaria 98 de julho de 2022. Por essa lei, o militar está autorizado a fazer no militar. Então, eu sou polícia, você é polícia, nós estamos na área vermelha, conflito, você leva um tiro, está com pneumotórax, eu tiro a agulha lá e faço a descompressão em você, naquela área. Se sair para a zona amarela, ou a zona morna, que a gente chama também, né, os mesmos significados, aí ali não, ali é o médico que tem que atuar. Então, o que acontece? Hoje isso a gente chama de medicina tática. A medicina tática é um pouco diferente. Só que, na medicina civil, a gente acontece também de entrar na área vermelha. Por exemplo, vários veículos aí capotaram e tem uma pessoa debaixo do veículo. Você está na área quente. E ali, às vezes, você vai atuar. Né? Recentemente, daqui um ou 2 dias atrás, né, uma vítima grave ficou presa nas ferragens, uns 90 minutos para tirar, né, e já começou a atuação ali, já pegaram acesso venoso, sangue correndo lá, já passaram, a equipe do aéreo já tem bolsas de sangue, né, que disponibiliza ali na cena mesmo. Então é a medicina civil, seguindo a medicina tática, aprendendo com a medicina tática, por exemplo, como usar um torniquete. Você sabe que na guerra do Vietnã foi feito um levantamento que 7% de óbitos que teve no Vietnã não precisariam ter morrido. É um tirozinho no braço, um tirozinho na perna, mas ficou lá na cena, sangrando. Não fizeram torniquete, não fizeram nada. E esse paciente morreu, e eles fizeram um levantamento. Na prática, o torniquete ele é um dreno? Não. O torniquete ele vai segurar a circulação arterial e venosa para que não haja sangramento para baixo do torniquete. Você vai usar ou aqui na coxa.
Não é tão simples assim, existem algumas técnicas, né? E quando que chegou a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, os mesmos 7% morreram, né? E quando teve um acidente, um terrorismo, um ato terrorista nos Estados Unidos, na maratona de Boston, 2 bombas explodiram. Eu lembro desse episódio. Eles não usaram torniquete, eles não tinham torniquete. Eles improvisaram com calça, cinta e elástico e foram improvisando. E em 2015, os Estados Unidos promoveu, por meio da Casa Branca, um curso que eles dão a nível internacional, mas principalmente nos Estados Unidos, a nível nacional lá, de como usar, fazer estancar a hemorragia. Porque muita gente morre por causa de você ir lá e parar o sangramento, até chegar na zona amarela, que a gente chama, ou na zona verde. Então a zona quente, ela precisa de uma ação, né? E essa ação a gente aprende com o tático, que é o militar. O militar a gente aprendeu na guerra, né, como agir no meio civil. Quer dizer, tem um menino lá, sofreu um acidente, a perna amputou, acidente de moto, né? Tudo que eu falo aqui, aparentemente estou inventando, mas são cenas reais. Sim, são pela experiência que... São coisas que nós tem. vivemos. Amputou a perna e a outra ficou meia amputada, né? E aí foi usado o torniquete. E a pessoa hoje perdeu a perna, claro, né? Mas não perdeu a vida. Mas está viva, pratica até atividade esportiva. Então, por outro lado, a gente viu cenas onde não se tinha um torniquete, não que não sabiam usar, não tinha um torniquete, e o paciente morreu, né? Quer dizer, ele não morre necessariamente daquela causa, mas morre pelo sangramento. Vai morrer pelo sangramento e não morre na hora, morre 1 ou 2 dias depois. Ele vai entrar num processo de desorganização que a gente chama de acidose metabólica no organismo e nada funciona, tudo dá errado e ele vai acabar morrendo. E não vai morrer na sua mão, do primeiro que atendeu, vai morrer lá na mão do cirurgião, da UTI, né? E isso é algo prático. Então, dentro da sistematização da saúde, a gente vai vendo, né, e vivendo como as coisas funcionam, né? E a gente começa a ficar encorajado a ensinar, vamos ensinar isso, pessoal. Claro. Porque os Estados Unidos, apesar de ter vivido 2 guerras num prazo distante, né? Mais de 30 anos, né? As 2 guerras tiveram o mesmo índice de mortalidade por não aplicar o torniquete. E a partir daí, então, existe hoje o Stop the Bleed. Stop the Bleed é um programa americano que ensina em todas as escolas, indústria, comércio, em tudo quanto é lugar, tem um grupo de pessoas treinando, ensinando a usar o torniquete para a autoaplicação, caso, por exemplo, eu seja ferido, eu mesmo aplico. Eu ando com 2 torniquetes na minha bolsa. Eu ando com equipamento, tudo, porque você ser um médico de emergência não significa que você, só com a mãozinha você resolve as coisas. Você precisa de equipamento. Isso seria para uso pessoal, se necessário? Não, eu uso... Não é pessoal. Eu uso porque nem sempre eu estou na ambulância. Sim, mas vamos dizer, se ocorresse com você uma situação dessa, você poderia usar. Tá? Isso a gente vê muito nos filmes ainda hoje, né? O cara vai lá, toma um tiro e ele Não, faz isso um aí, negócio olha, aqui, dia aperta, 2 de janeiro, tem um artista americano, não sei se vocês viram essa notícia, eu não sei o nome dele, Jeremy alguma coisa. Ele é daqueles super-heróis. Aquele dos Vingadores, né? Dos Vingadores, Isso. Exatamente. Ele sofreu um acidente agora, dia 2 de janeiro, a máquina de gelo passou na perna dele, e o vizinho dele era um médico, e foi lá e salvou ele com o torniquete. Passou o torniquete até o helicóptero chegar, né, por causa da neve, né? Então, a gente tem visto dentro desse movimento de ensino ao cidadão leigo, que é importante ele saber. Então, 2 coisas são importantes que matam, que não dá tempo de chegar no hospital, né? É o sangramento volumoso, a perda de um braço, a perda de uma perna, e a obstrução da via aérea. Essas 2 coisas matam rápido, né? Tem um trabalho publicado no Japão, um trabalho muito interessante esse trabalho. Ele mostra que há um alto índice de obstrução de via aéreas em idosos, né? Eles levam tudo para o hospital e a maioria morre. Nesse caminho.
E a minoria que é tratada lá na cena por leigos sobrevive. Mas aí eu faço... Aí você fica pensando assim, mas os médicos não sabem tratar disso. Mas é o tempo. Não é a habilidade, é o tempo. Cada Então, segundo o sangramento profuso e a obstrução de via aérea vai matar rapidinho. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Pessoas hoje, eu estava conversando até em off aqui, elas têm bastante informação. Né? Talvez mais acesso à informação do que se tinha antes. Né? Eu sou do tempo da Barça, lembra? Você tinha que estudar, você corria para a Barça, o que estava 2 anos defasada já. Né? Já e hoje estudei. você dá o Google, você consegue ali a ter noção. Esse excesso de informação, ou de resposta, esse tempo-resposta, como que a pessoa consegue processar isso? O que eu quero chegar é o seguinte, aquelas pessoas que já têm uma tendência, existe isso, pessoas que têm tendência a somatizar alguma coisa, e ela tendo este acesso, ela cria um hábito de entender daquilo, e à medida que ela entende daquilo, ela se autodiagnostica e começa a sentir os efeitos. Há possibilidade disso no seu campo de atuação? Olha, quando você trata de tudo isso que o Josué falou, que a medicina ela é quase que mecânica, ela é um processo que você estuda ele e ele repete, né? Você vai aplicar uma mesma técnica em cima de uma situação. Quando você trata da área da psique, é quase impossível situações iguais ter o mesmo resultado. Porque são indivíduos do caso diferentes. dele, porque as pessoas assimilam as situações de forma diferente. Você tira isso, por exemplo, numa vivência familiar. Você pega uma família ali que tem 3, 4, 5 filhos, criados no mesmo ambiente, e todos eles têm uma percepção de uma mesma situação de forma totalmente diferente. Assistem um filme de ângulos diferentes. E aí o que acontece? Quando as pessoas hoje dão o Google, como você falou, essa situação, existem pessoas que elas buscam ajuda psicológica através de vídeos, leitura e tal, e elas aplicam como regra para elas aquilo que o camarada que escreveu, ou vamos dizer, o terapeuta que está produzindo um vídeo ali, ele busca praticar aquilo e ela assimila e absorve, tá? Já dentro da terapia, que a maioria das pessoas não consegue absorver, porque existe uma questão existe o diagnóstico, qual é a origem daquela situação. Se você não sabe a origem do problema, você dificilmente vai achar a solução. Você vai criar um paliativo. Tá? Então eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes um paciente, ele está com um problema, perdeu um ente querido. Aí você tem as 5 fases do luto. Nessas 5 fases do luto, a pessoa vai ter que viver aquelas fases, independente da ordem que ela vem, mas muitas vezes ela entra num quadro depressivo. Esse quadro depressivo dela é psicológico. A medicação não vai trazer uma solução para um problema psicológico. O camarada vai tomar uma medicação, ela vai afetar todo o sistema biológico dela no sentido de reduzir o metabolismo para que ela não surte e tal, perfeito. Mas o problema vai continuar, porque o problema dela é psicológico. Então, por que muitas pessoas tomam medicamento psiquiátrico delongadamente? Porque o psiquiatra passou uma medicação para ela para tratar o estado daquele momento. Ele pode pegar um paciente em surto, que hoje, Paranavaí, se as minhas informações não estiverem corretas, Paranavaí não tem uma unidade de primeiro atendimento de pessoas em surtos psiquiátricos. Elas são atendidas, me parece, no SAMU, né? Não. Na UPA, hoje na UPA. Então, o que ocorre? Tá, o cara teve um surto, mas por que ele surtou? Qual foi a origem daquele surto? Você pode pegar aí, por exemplo, ele falou aqui uma pessoa que vai lá pendurar na ponte para suicidar. Uhum. Essa pessoa tem algum fator psicológico afetando ela e tirando ela do eixo.
Você entende? Então, a medicação vai fazer, o sossega-leão vai fazer ele tombar? Vai fazer ele tombar, mas qual a origem daquela situação? É a mesma coisa, não é minha área, vou falar uma coisa aqui. Um ser humano pode ter dor de cabeça, que é uma doença comum, né? Vamos dizer, uma consequência comum. Não vou dizer que é uma doença, dor de cabeça não é uma doença, ela é resultado de alguma coisa que está errada em algum lugar do organismo dela. Ele é um sintoma. Então o cara vai lá na internet e vai pesquisar para tomar um remédio para dor de cabeça. Pô, mas ele vai tomar um remédio para dor de cabeça, ele tá atingindo o problema? Não, ele está criando um paliativo sem saber exatamente o que ele está fazendo. Se der certo, ele não vai procurar. Se der certo, né? Parou a dor de cabeça, mas ele não vai procurar qual é a origem dela. É um problema no estômago, é um... Né? Então, dentro da área psicológica acontece a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa vai até atrás de remédio, sem saber. Se você não tiver o diagnóstico de qual é a origem do problema, isso mesmo na área psicológica, não vai tratar nem o medicamento psiquiátrico, nem nada. Vou citar um exemplo de uma paciente minha, 25 anos tomando remédio psiquiátrico. Entrou na minha sala e disse: você é a minha última esperança. Se você não me ajudar, eu não tenho mais o que fazer. Eu falei: tá, você está me jogando uma responsabilidade muito grande, porque a pessoa coloca você como a última esperança dela, isso é bastante complicado. Mas vamos lá. Eu falei: minha função aqui é te ajudar. Primeira pergunta: você usa remédio psiquiátrico? Uso. Você quer que eu te ajude? Quero. Então vamos lá, nós vamos fazer um processo de desmame do remédio psiquiátrico. Depois que eu conseguir reduzir esse excesso de remédio que você está tomando, eu vou conseguir entender o teu problema e você vai absorver o que eu quero dizer. Topa? Ela falou: topo. Beleza. Começamos um processo de desmame do medicamento e acompanhando o caso dela psicologicamente. Uma pergunta que eu fiz para ela acabou com todos aqueles problemas. Uma pergunta, que foi a pergunta-chave, depois de ouvi-la em algumas coisas. Acabou todo o quadro, todo o histórico depressivo de 25 anos. Que o remédio psiquiátrico não resolveu. Uma pergunta que ela respondeu, resolveu todo o problema dela ali. Se ela tivesse procurado uma ajuda terapêutica antes. Mas não. Diga-se passagem, eu acho isso aqui extremamente absurdo aqui na região, quando eu vim morar em Paranavaí. Eu sou nascido e criado em Brasília. Estudei, me formei, praticamente toda a minha história em Brasília. Se uma pessoa procura um psiquiatra, ele diz: vou passar uma medicação para você para reduzir esse estado, e vou te encaminhar para um terapeuta, e você faz uma terapia, conversa com ele para ver o que acontece. Eu não vejo isso acontecer aqui. Muitas vezes eu vejo o paciente psiquiatra. Aí depois ela procura um terapeuta e em poucos dias resolve o problema dela. Então eu acho que essa parceria entre os psiquiatras e os psicólogos ajudaria bastante a resolver os problemas a curto prazo. Que eu vejo isso em Brasília. Eu tenho um consultório lá e a gente vê isso acontecer com naturalidade. Aqui a gente não vê. Então, essa parceria... Sim. É mais ou menos aquilo que o doutor que acontece dentro do bombeiro. Isso. Que acontece dentro da área médica aqui, que ele está com o parceiro, o bombeiro tem a atuação dele, né? Ele, como médico, tem a atuação dele, os paramédicos vão acompanhar o paciente. Existe uma parceria que cada um faz a sua parte. Então, isso deveria acontecer, porque depois da pandemia, depois do coronavírus, a maior sequela que as pessoas tiveram do corona foi psicoemocional. Porque aquela loucura que a mídia mostrava, morte, entrou no hospital, vai morrer. Eu, por exemplo, quando eu tive Covid, a minha esposa não queria deixar eu ser internado. Meu pulmão estava bastante prejudicado. Aí a médica falou: tem que levar ele para a UPA agora. A minha mulher falou: não vai levar. Todo mundo que vai para o hospital está morrendo. Você não está vendo a televisão mostrar? O maior mal que a televisão fez durante a pandemia foi mostrar aquela coisa absurda que se a pessoa fosse internada morria. E aqui isso aconteceu. Aí me levaram para a UPA, o médico ligou para a unidade 2 Morumbi e disse: olha,
preciso resolver esse paciente aí para ir agora. A minha esposa entrou na frente da ambulância, não quis deixar me tirar nem da UPA. Eu falei para ela, para. Que loucura é essa? Não, porque se for para lá vai morrer. Falei, minha filha, a minha vida está na mão de Deus. Se for o Covid, vai ser o Covid. Se não for, minha filha, pode ter Covid, pode arrebentar 100% do meu pulmão, eu vou sair de lá vivo. Fiquei internado. 11 dias o médico disse, se não baixar... Minha glicemia, que o José já me ajudou nisso, quando tive Covid, o Covid atacou a minha glicemia, foi para mais de 800. E os médicos era insulina e tudo e tal, e tenta e faz, e acontece, eles fazendo de tudo e não baixava. O médico falou, ó, se não baixar, não vai ter jeito. E de uma hora para outra, assim, ó, baixou a glicemia, estabilizou tudo, normalizou. O médico falou, vai até lá e volta, vai e volta, vai e volta. Fui 3 vezes, falou, pega suas coisas e vai embora para casa. Entendeu? Então veja, essa loucura que a mídia, esse terrorismo midiático que fizeram no Brasil, deixou o povo brasileiro num estado psicológico extremamente alterado. Não havia precedente. Né? Então, as pessoas... Não tinham precedente, as pessoas não tinham passado por aquilo. E as sequelas disso aí ficou no aspecto psicológico. O fator psicológico foi predominante até hoje. Até hoje. As pessoas têm sequelas gravíssimas. Há uma pergunta que nós vamos passar aqui, mais adiante, especificamente disso. Jovens que aparentemente estavam ali na fase da adolescência, pré-adolescência, estavam ali continuamente dentro das escolas, de repente eles são retraídos para dentro de suas residências, têm que se adaptar, fazer alguma compensação através de videoconferência, né? Os professores têm que se adaptar a linguagem para poder explicar aquela matéria através de videoaulas, mas quando eles retornam para suas vidas, entre aspas, normal, porque nada mais foi normal depois daquilo, começam a apresentar esses quadros, fobia social, alguns que não conseguem voltar à vida até hoje. Existe vamos dizer assim, um termo técnico chamado nomofobia. O que é a nomofobia? É a dependência de equipamento eletrônico, de tecnologia. Mesmo antes da pandemia, isso já era muito alto. As pessoas deixaram de viver a vida social desse convívio para se enfiar no mundo virtual, porque o virtual é perfeito. Você não sabe quem é a pessoa que está do outro lado, ela é perfeita, tudo. Isso já era um problema com a nomofobia, né? As relações interpessoais já eram bastante complicadas. Quando a pandemia veio e enfiou as pessoas dentro de casa e o meio de contato foi esse, principalmente no meio dos adolescentes, das crianças, dos adolescentes, isso se expandiu muito. Foi potencializado. E depois eles tiveram dificuldade de voltar ao relacionamento interpessoal, seja dentro da escola, com os colegas. Essa vivência foi extremamente... A nomofobia se tornou um caso crônico. Até tinha essa pergunta aqui reservada. Nomofobia, ela tem a ver com o uso dos celulares e dos dispositivos. Sim. Sim. Ela tem alguma relação com a FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de estar por fora, porque cresce nos Estados Unidos essa síndrome, né? A pessoa tem medo de perder alguma coisa que esteja na vida social, ou seja, se ela ficar um dia sem assistir o canal do YouTube, se ela ficar sem acompanhar as postagens, se ela for comer alguma coisa, um prato, e ela não fotografar, parece que ela não comeu aquilo, porque ela tem que fazer o registro de tudo, toda a vida dela e entregar isso. Então eles estão dizendo que juntamente com essa, né, nomofobia, tem o FOMO, que é o medo de estar ausente. E talvez não seja nem tanto dela não participar, mas das pessoas não notarem que ela está lá. Sim. Porque uma coisa até engraçada que a gente vê, sempre tem algo melhor. Então vamos supor que você pega 12 meses da sua vida trabalhando e planejando uma viagem. Para onde você vai? Eu vou para o Nordeste. Mas eu não vou para qualquer lugar do Nordeste, eu vou para Jericoacoara.
Ah, por quê? Ah, porque ninguém está falando de Jericoacoara, eu vou para lá. E se depender, eu vou até fazer a minha lua de mel em Jericoacoara. E a pessoa se programa. E gera-se uma ansiedade dela mostrar que ela está indo para Jericoacoara. Então ela cria todo um roteiro para ir. Quando ela chega lá, em Jericoacoara, estou dando aqui um exemplo, ela faz a sua primeira postagem. Qual é a primeira postagem? Ainda em Fortaleza, no aeroporto. Cheguei em Fortaleza, agora rumo a Jericoacoara. Só que quando ela chega lá, a pessoa que trabalha com ela, que ficou para trás, ela está indo para Dubai. Então, Jericoacoara para ela acabou, porque sempre vai ter alguém galgando passos maiores. Então, diz que essa síndrome ela faz isso com as pessoas. A pessoa fica com medo de estar por fora. Então, agora acabou, porque as pessoas vão deixar de curtir a minha Jericoacoara para dar o like naquela pessoa que está em Dubai. Né? Então, isso está mexendo com o comportamento das pessoas. E aí, só pegando esse gancho, já para distribuir para o Josué. Josué, nesse período de pandemia, diminuíram os atendimentos, as ocorrências? Nós passamos por várias fases. Né? Na primeira fase, vamos dizer assim, em março, os atendimentos diminuíram bastante. Aquela história, fica em casa, não sai de casa, né? Então, pronto-socorro, na parte da manhã, por exemplo, que era o horário que eu mais fico lá, ficava com outro médico, precisava de outro médico para me ajudar, eu não dava conta. Uhum. Eu tive que dispensar o médico, porque eu não precisava mais, e quase que não precisava mais ficar. Pouco atendimento. Por outro lado, a gente ficou muito envolvido com o Covid. Nos primeiros meses, eram poucos pacientes, né? E eu fiquei diretamente envolvido. Então, eu não senti diferença particular, mas eu sei que mudou a rotina do hospital, diminuiu o movimento, sim. Diminuiu não só lá no pronto-socorro da Santa Casa, na UPA diminuiu muito, né? Diminuiu assim 70% do movimento. E que levou a gente até a repensar a motivação que as pessoas estão indo para o pronto-socorro ou que estão indo para a UPA. Né? Uhum. Será que realmente todo esse volume que a gente atende hoje precisa estar indo para lá? Né? E naquela época nós começamos a falar, todo mundo ficou doente ou com medo. Né? Então nós vimos várias cenas de diversas naturezas. Por exemplo, esse paciente aqui, né? Que a esposa não queria deixar ir. Ou que ele não queria ir, ficou em casa. Quando foi, aí já não tinha mais o que fazer. Aí já não tinha mais ação. 90% do pulmão tomado, já com um quadro renal, um quadro assim que aí acabava aumentando a taxa de mortalidade realmente, porque o paciente que ia estava grave. Por outro lado, tinha aquele paciente que ia por medo. Uhum. Aquele aparelhinho que põe no dedo, o oxímetro, né, começou a se vender que nem termômetro nas farmácias. Descartável. Né? Paraguai e tal. Nossa. Não é descartável, mas ele é interpretativo, ele não é numérico. Uhum. Ele aparece dois números ali, a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. Termômetro, quando você põe, está com 37, está com 37. Agora, aquele lá, você tem que interpretar. Então, vamos dizer assim, está com a unha pintada, está com febre. Acontecia muito isso no hospital. Está com febre, normalmente a febre faz uma vasoconstrição periférica. Então, se você vê um bebezinho com febre, ele vai estar com o lábio roxo, os dedinhos roxos, porque fecha toda a circulação. Se você botar o oxímetro ali, vai dar super baixo, porque não tem circulação. E aí aquele paciente está com Covid, mas aquele quadro brando, leve, tranquilo, não está sentindo nada. Mas ele põe o oxímetro bem na hora da febre. E aí dá baixo, aí ele sai desesperado para o hospital. Aí eu falo, não, espera um pouquinho, vamos fazer uma dipirona, dali a pouco você põe teu aparelho de novo aí normaliza. Então ele é interpretativo e não é realmente aquilo que está aparecendo ali. Você tem que interpretar, né, frente a um quadro clínico, né? E de certa forma a gente percebeu assim que muitas pessoas iam por essas motivações, que geralmente em volta do medo da morte. Tá? Quase sempre eles procuravam relacionados ao medo da morte. Atendi pessoas que chegaram lá e eu fui, né, abordá-las, né? O senhor veio consultar por quê? Porque eu estou com medo. E aí, qual que é o remedinho para medo? Né? A gente que é alopático, né? Remédio para febre eu sei, remédio, mas está com medo? Esse remédio acho que não, faltou aqui, né? E aí você tem que
conversar, eu tenho que fazer um diálogo, explicar a situação. Nós tivemos situações muito dramáticas, né? Então, pessoas que trabalhavam com a gente que perdeu mãe, perdeu pai, perdeu irmão. Isso estruturou a família. Teve famílias que ninguém teve, né? Nós vimos de tudo ali. E no começo eu estava muito envolvido com Covid, porque eu fui um dos poucos selecionados para fazer as intubações. Então, no começo, nos primeiros 2 meses, eu é que intubava, junto com um intensivista. Por quê? Porque o temor é que se todo mundo começa a intubar, todo mundo vai pegar. Então aí acaba com os profissionais do hospital. Então é melhor deixar 1 ou 2 só intubando, porque se pegar vai ser só ele ali, não vai ser em todo mundo. E no começo, então, eu comecei a me envolver bastante, depois os outros, fui soltando para um, soltando para o outro, a equipe começou a aumentar, a resolutividade da equipe começou a aumentar. Nós tivemos a experiência de que todos os residentes foram direcionados só para atender Covid, largaram as suas residências, o cirurgião largou a cirurgia, foi trabalhar com Covid, o oftalmologista largou a oftalmologia e foi trabalhar com Covid. Todos os residentes ficaram envolvidos e eles ajudaram bastante aqui, no que diz respeito aqui em Paranavaí. Eles ajudaram bastante e quase que eles mantiveram um esquema de plantão dioturno entre os residentes das diversas áreas que tem aqui, né? Para poder manter, porque senão a gente não teria equipe. Porque muitos profissionais já de uma certa idade já se afastaram do hospital. Né? Vários profissionais, algumas especialidades deixamos de ter, porque os profissionais não iam mais para o hospital. E alguns foram jogados na linha de frente, né? Como eu. Um dia fiquei sabendo, lá estava numa reunião, fiquei sabendo, escolhemos 2 aqui para entubar. Eu falei, quem que vai ser? Vai ser você. Não tinha como. Estamos dentro, né? Mas ele no laço na hora ali. Mas a gente depois foi agregando. Então, num determinado momento, diminuiu. Depois que começou a passar a primeira leva e começou a segunda leva, aí o movimento piorou para nós. Só respondendo a sua pergunta. Por quê? Porque nós fechamos um setor só com Covid. Então diminuiu o número de leitos do hospital. Mais do que o número de leitos é insuficiente para toda a região, mas aí diminuiu mais. Um setor inteiro fechado só com Covid. E às vezes, um setor de 40 leitos tinha só 20 Covid, os outros leitos ficavam bloqueados. E aí não tinham onde botar esses pacientes que vinham para uma apendicite, que tinham sofrido um acidente de moto, e aí ficava tudo no pronto-socorro. E aí o movimento extrapolou, a ponto de ficarem pessoas nos corredores, a ponto de às vezes eu ter que atender num banquinho, a pessoa porque não tinha maca mais para deitar. Então aconteceu várias fases dentro desses 2 anos aí de Covid. Cada momento, né, eles falavam, né, a cada frente que o Covid vinha de uma maneira diferente. E a gente foi contornando todas elas, né? Uma adaptação, né? Porque as variantes mudavam muito. E a gente perdeu muito profissional, assim, no sentido que foram afastados. Por outro lado, ganhamos bastante residentes, assim, né, focados em atender, trabalhar com isso. Não que eles queriam, né? Eles queriam fazer a especialidade deles, mas naquele momento foi um contexto geral. Né? Todo mundo. E no pré-hospitalar eu também atendia muito, porque muitas vezes eu tinha que ir na região entubar o paciente lá que o colega ou não queria, ou estava com medo, ou não sabia. E aí acionavam a equipe daqui para ir lá entubar o paciente, trazer para cá e botar na unidade de Covid. Então eu fiz as 2 coisas. E aí cada viagem que a gente fazia, a gente tinha que lavar a ambulância inteira, dos pés à cabeça. Às vezes a gente lavava a ambulância 6 vezes no dia. Eu nunca vi uma ambulância tão limpinha como aquela. Mas isso era o quê, Josué? A descontaminação, né? Não, mas eu digo, isso depois ficou provado que era essencial ou ainda era porque era desconhecido? Não, a transmissibilidade dele é muito fácil. Certo. Tá? Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que ela não é tão transmissível assim no toque, essas coisas. Sim, porque eu lembro que as pessoas chegaram a um ponto de pedir comida do mercado, né, as sacolas, e antes de entrar com as sacolas, borrifava álcool na sacola toda, quer dizer,
acabava jogando álcool na comida e tudo mais. Tal era o grau de desinformação, não se sabia em que medida. No começo era assim. Depois foi ficando mais claro com os estudos que a transmissão era realmente mais, a gente chama gotícula de Flug, né? Mas seria o vapor que você emite, né? Quando você fala, quando você tosse, quando você espirra, que vai transmitir o vírus, não tanto pelo toque ou aqui vai, né? Essa neura toda que foi criada, eu diria para você, por exemplo, eu tenho um amigo, eu não sei se você chegou a conhecer, um pastor que era da igreja da casa de oração. A esposa dele disse para mim que a questão dele foi mais psicológica do que qualquer coisa. Ele morreu porque ele se recusava a dormir, porque na cabeça dele, se ele dormisse, ele ia morrer de Covid. Ela disse que ela ficava a noite inteira andando com ele dentro do carro. Você tem uma ideia o quanto isso afetou o psicológico das pessoas. Sim. E as informações eram muito desencontradas, né? Ninguém nunca sabia o que de fato era a forma de contaminação. Você tinha que limpar. Para entrar dentro de casa tinha que tirar o sapato, lavar aquela roupa toda. Uma situação que não tinha nada a ver. Então qualquer coisa... Então isso gerou um fator psicológico absurdo na cabeça das pessoas, porque ninguém sabia, era uma pressão o tempo todo. E voltando sobre aquela questão que você falou da nomofobia, a nomofobia ela é bem diferente. Você quer ver um caso? Não sei se vocês viram um caso de uma menina no avião que a mãe foi tirar o celular e ela gritou, surtou, começou a quebrar tudo, veio o médico para atender e ela não largava o celular. A aeromoça mandou desligar. A nomofobia ela está ligada a essa necessidade, dependência de ter aquilo ali na mão. Por exemplo, você já viu a loucura que as pessoas têm hoje? Se elas chegam numa casa, elas não dão nem mais bom dia. Perguntam, qual é a senha do Wi-Fi? Isso é a nomofobia. É a total dependência. Se o telefone estiver acabando a bateria, o cara ele liga e fica usando o telefone, que já é comprovado que a bateria pode estourar se você estiver usando ela com o aparelho ligado. Quantas crianças acidentadas que pegavam o telefone, dormia com ele ligado na tomada, o telefone pegava fogo. A nomofobia, ela prende a pessoa ao equipamento. Pensar em não ter crédito, não ter acesso à internet, a bateria acabou. Loucura. Porque nós vimos de caso, eu fiz várias palestras nas escolas de Paranavaí, algumas cidades aqui da região, os professores desesperados, porque os alunos enfiavam um fone de ouvido aqui e ficavam com o telefone na mão, eles não assistiam aula de jeito nenhum. E se o professor tirasse, o cara quebrava a sala de aula todinha. Essa é a nomofobia. É essa dependência, necessidade do equipamento. Sai da realidade. Sai da realidade completamente. E falar em sair da realidade, Josué, aquela realidade que você me contou aquela vez do enxame de abelhas. Conta essa história pra gente. Eu não me esqueço dessa história e queria compartilhar com os outros também. O que é você lidar, talvez aí, só para contextualizar, né? Quando a gente fala assim, de um acidente, de alguma coisa que envolve ali o ser humano, tipo numa horizontal, né? Foi colisão. Mas quando você começa a trabalhar e aí, claro, a gente vai falar também de animais peçonhentos, né? Toda essa sua vivência. Mas ficou emblemático aquilo quando você teve que decidir se a sua equipe iria enfrentar um enxame de abelhas. Conta pra gente essa história. Foi uma ocorrência que nós fomos atender, onde um cacho de abelha de enorme proporção, por ser muito grande, ele despencou da árvore e todo o enxame de abelha atacou um casal. O resto das pessoas que moravam ali perto se trancaram dentro das casas, então ficou um deserto e só o casal. O senhor estava dentro da residência, correu para dentro da residência e a senhora estava na rua com um enxame de abelhas em cima dela. Quando nós chegamos, nós somos os primeiros a chegar na parte do socorro, né? Nós, como eu tinha falado, né, a gente não tem equipamento específico para lidar com abelhas, né? Aquele equipamento do apicultor, tal, que veste. Nós temos nosso macacãozinho, nossa máscara e o gorrinho, né? E aí, a primeira ação, então, nossa, sempre é ver a segurança da cena.
E a segurança da cena seria a gente ficar dentro da ambulância. Mas existe um instinto natural que às vezes faz a coisa não rolar, né? E o instinto natural foi eu sair correndo para acudir a senhora que estava com a abelha. Uma decisão sua. Foi. E quando eu fui correr em volta para auxiliar, ela veio em minha direção. Só que ela não veio sozinha, ela veio com enxame junto. E aí eu saí correndo, né? E ela atrás de mim, eu corria atrás dela, ela corria atrás de mim, o enxame ali. Até que nós conseguimos dar um suporte para ela, né? A gente não poderia colocá-la dentro da ambulância porque ela estava toda tomada de abelhas, né? E ela me falou que tinha mais uma pessoa dentro da casa, né? Enquanto isso eu fui averiguar lá e a pessoa estava realmente em parada cardíaca, fez um choque anafilático, né? Devido às picadas? Devido às picadas. A quantidade de picadas? Isso. Há toxina na picada da abelha? A toxina. Inclusive, já o Butantan está preparando já um soro contra a picada de abelha, né? Mas, na verdade, ele não causa tanto dano para nós se nós não formos alérgicos. Se uma pessoa é alérgica, uma picada basta para matar. Agora, centenas de abelhas, o nível de toxina é maior, pode provocar alguma reaçãozinha na pessoa, né? Mas geralmente é o choque anafilático, choque por alergia. E aí eu comecei a reanimar eles e nesse momento, filosoficamente ainda é uma questão muito considerável. Eu fui lá e pedi para a equipe vir me ajudar. A equipe preferiu cuidar da segurança da cena. E eu priorizei a parada cardíaca. E aí a equipe foi comigo, né? Mas aí eu fugi da regra. A regra é, primeiro, a minha segurança, da equipe? Segurança da equipe, em segundo lugar, a vítima, em terceiro lugar, vamos dizer. E nesse momento aí foi mais instintivo do que técnico, né? Não fui técnico nessa situação. Então o julgamento aí fica a cargo de quem está ouvindo, né? Dizer se você agiu certo ou não agiu certo. Pela lei, pela regra, agi errado. E o juramento de Hipócrates? Que você tem que salvar a vida. Então, mas isso pesou na hora? Depois eu vou te contar o desfecho disso aí. Bom, e a gente começou a reanimar e as equipes vieram e as abelhas começaram a atacar todo mundo, né? Nossa. E a minha experiência particular foi assim, a hora que eu vi aquele monte de abelha, eu falei, bom, Deus me protege aí porque eu estou entrando. E foi. Não quero saber se vou ser picado ou não. No entanto, eu não levei nenhuma picada. Nossa. Nenhuma picada. E fiquei lá. E tem explicação para isso? Não ter levado? Tem uma questão técnica, né? Você não pode agredir a abelha, né? Porque se você agredir a abelha, ela vai agredir você. Então, eu estava de barba, que nem eu estou hoje. A abelha entrava aqui na minha barba, eu só fazia assim, eu tirava ela devagarzinho, né? Agora, você bateu nela, ela libera um feromônio na hora que você mata uma abelha. E aí vem as outras vêm em cima. Né? E era o que a senhora sofreu, porque ela ficava batendo nas abelhas. Aí o enxame vinha em cima dela. Então, acredito que Deus me guardou ali, mas, por outro lado, tem a questão técnica, né? Você tem que saber lidar com o tipo de animal, né? Se esse animal, você sabe que se você agredir, ele vai agredir, por exemplo, um escorpião. Eu coloco o escorpião na minha mão, ele anda tranquilamente ali. Eu vi aqueles vídeos. Você segurando ali Se eu não machucar ele, não apertar ele, não vai me morder. Então é uma questão técnica isso. É só uma questão de você saber que funciona assim, né? Então, existe um fator, por exemplo, quando a gente ouve muito isso, que quando a pessoa, o ser humano, ele está em perigo, ele se sente em perigo, ele libera um tipo de odor. Sim. E vamos dizer assim, esse inseto, ou a abelha, ou o próprio cão, ele ataca porque ele detecta esse cheiro e fere. Se aplicaria nesse caso aí? Você não estava com medo. Também, mas é mais, o que eu estou falando é mais técnico do que realmente a questão do medo em si. É claro que quando você vai lidar com um animal, eu já tive que lidar com um cachorro, por exemplo. O cachorro veio me atacar, e aí eu tinha duas opções, né? Ou eu corria e ele me pegava, ou eu me atracava com ele e a gente se pegava junto. Então eu falei, bom, se eu correr ele vai me pegar.
então, vou correr para cima dele, né? E saí correndo para cima dele, né? E nesse momento o cachorro intimidou. Isso aconteceu num plantão, né? E aí o cachorro intimidou, um pastor alemão intimidou, e eu continuei indo para cima dele. Ele fugiu, né? E aí eu consegui me entrar dentro de uma casa e me trancar até alguém vir me salvar. Mas o que eu quero dizer é que existe toda essa questão técnica. Isso você raciocina em milésimos de segundo, né? É uma situação que você tem que resolver ali. Agora, com um animal, por exemplo, uma serpente. Uma serpente, ela vai atacar você, basicamente, se ela se sentir ameaçada. Tá? Dificilmente, uma serpente, se você ficar sentado, uma serpente passar em cima de você, se você não ameaçar ela, dificilmente ela vai te atacar. Se ela se sentir ameaçada, ela vai te atacar. Ou é claro que você não vai brincar e não vai fazer teste Aham. com isso, né? A gente não vai fazer. Mas geralmente a serpente está no lugar Mas você a não hora espera, que né? você pega ela, você já está ameaçando ela, já está se sentindo ameaçado, então aí já está perigoso, né? Então, com relação a aranhas, por exemplo, algumas aranhas eu ponho ela na minha mão. Agora tem uma aranha específica que chama armadeira. Essa aranha eu não brinco com ela. Eu já criei uma armadeira num aquário, tudo, mas ela eu não brinco com ela. Depois você passa no meu consultório pra gente conversar sobre isso. Isso é um probleminha aí, né? Não, isso se você descobriu que ele anda postando. Porque você sabe que isso é um tipo de... existe uma explicação psicológica para isso. Tem. A minha neta fala que o vovô gosta de bicho perigoso. Não tem uma postagem onde você diz assim, você conhece a aranha pelos olhos? É pelos olhos. É pelos olhos. A identificação da aranha é pelos olhos. Então, a aranha tem aranha de 6 olhos, de 8 olhos, tem aranhas que tem um pouco mais, um pouco menos. Então, a aranha marrom, por exemplo, ela tem 2 pares elas são 6 olhos, 3 pares de 2. Tá? E você conseguir com uma lente, você identifica a aranha. E esses dias atrás houve um acidente por aranha marrom, eles me chamaram no hospital, Josué, porque eles sabem que eu gosto disso, né? Eles me avisam. Nós estamos com o espécime aqui, nós guardamos o espécime e para você vir identificar. Parece que é uma aranha marrom, né? Que tinha picado uma pessoa. Aí eu fui lá e o próprio celular consegui aumentar a carinha dela, né? E vi que ela tinha 8 olhos. E 8 olhos aos pares é característica da viúva negra. Só que ela não era uma viúva negra, ela era uma viúva marrom. Existe a viúva negra, que é pretinha, com a barriguinha vermelha. E existe a viúva marrom, que ela é marronzinha com as listinhas. E aí eu identifiquei uma aranha que eu nunca tinha identificado nesses últimos 20 anos, nunca tinha visto aqui. Foi a primeira vez que eu vi, foi agora, uns 2 meses atrás. Identifiquei pelos olhos. Até então, o acidente era como se fosse uma aranha marrom, e não era. Aí nós identificamos o nome científico dela, né? Mandamos lá para a regional. Então, todo acidente que a gente recebe, a gente precisa identificar o animal para fazer estatística, até para saber. Aí fui estudar sobre essa aranha ela veio da África do Sul. Quer dizer, não é natural daqui, né? Tem na América Latina, mas ela veio de fora, né? Então, você precisa identificar o agressor para poder saber tratar. Né? Se você não identifica correto, você trata errado. É como aquela questão do diagnóstico, né? Exatamente. Não sabe o diagnóstico. Sim. Bem, como eu havia previsto, o tempo voou mais do que a gente podia reter. Eu gostaria de estar agradecendo imensamente o tempo de vocês. Né? Alguns dizem assim, você quer saber quando a entrevista foi boa? Quando a plateia faz aquele lembra do Jô Soares, né? Ele começou a falar, agora vamos encerrar, pessoal. Queria então deixar aos senhores esse imenso agradecimento e também um convite para que voltemos aqui a esse mesmo estúdio e continuarmos, porque são histórias que eu acredito que são enriquecedoras e são vastíssimas. Gostaria então que vocês fizessem as considerações finais. Vou começar então com o Océsar. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? O privilégio de estar aqui, conhecer esse projeto aí do Metrópolis Podcast, que eu não conhecia. Quem me apresentou foi o Pedro Arthur, está ali sentadinho, quietinho. Né? Quero, assim, me sinto gratificado de estar aqui porque a gente está sempre aprendendo, né? E tivemos uma aula aqui com o nosso professor, né, Dr. Josué.
E estamos à disposição sempre para estar disponível para qualquer situação em que a gente possa. Tinha até umas perguntas bastante interessantes, né? Sim, Você me mandou as perguntas, próxima, né? muito Então, boas perguntas, mas fica para a próxima. fica para a Obrigado. próxima. Qual que é a rede social? A minha, a doutora Osésa Rodrigues no Facebook e Instagram. Osésa com S-E-S-A, tá? Vai estar aparecendo aqui no nosso vídeo Todo mundo também. coloca com Z, mas não tem Z não. Osésa. Isso. Considerações, Josué? Bom, eu que agradeço, né? Eu sempre me divirto contando história, né? Eu gosto de contar história, eu me sinto um vovô, assim, eu sou assumido, um vovô assumido, né? Meu avô gostava muito de contar história e eu gosto de contar história, mas eu gosto de contar histórias relevantes que são Claro. dentro da realidade, daquilo que a gente viveu, né? Não histórias à toa. E com o objetivo principal de poder informar, poder ajudar, ensinar Disseminar e esse melhorar, conhecimento. né? Eu sempre falo uma vez um colega médico chegou para mim e falou assim: Josué, que quando eu ficar doente, um colega muito experiente da cidade, ele falou: quando eu ficar doente, quem que vai me atender aqui? Eu falei: eu vou te atender. Ah, então tá bom. Então tá bom. E aí eu fiquei pensando: e quando eu ficar doente, quem que vai me atender, né? Então eu preciso ensinar os meninos, Claro. porque se um dia eu precisar, Questão de sobrevivência. né? É uma necessidade. E é muito edificante e satisfatório quando a gente ensina uma coisa para uma pessoa, uma coisa realmente, por exemplo, desobstruir uma via aérea, fazer um salvamento, né? E a pessoa vai lá e pratica e tem um bom resultado, ela fica realizada, a gente fica realizado, e é esse o propósito. Então eu uso de todo o artifício, como rede social, né? Como o próprio trabalho em si, eu faço isso. E aqui também, né, aparentemente você está me usando, mas eu estou te usando, né, Claro. para informar aquilo Claro. que eu quero passar, né, sem assim, uma segunda intenção, né, passar informação que possa ser relevante para a pessoa leiga, né, a pessoa que não é médico. Né. Para o médico, ele tem que aprender lá, né, lá Exato. dentro. E quais são as suas redes sociais? Eu uso só o Instagram, né? É Baena JR, Baena JR, Baena _ JR. É, isso. Mais uma vez, muito obrigado à sua audiência e fique conosco. Nós, com certeza, vamos já estender esse convite para que